Olá, boa noite de segunda-feira para você que nos acompanha em todo o Brasil e fora do Brasil também pela TV Canção Nova, pelo aplicativo da TV Canção Nova. É um prazer muito grande nos encontrarmos mais uma vez aqui pela Canção Nova, numa noite que o mundo inteiro está olhando para o céu para ver a grande lua, está todo mundo na expectativa. E nós aqui estamos também com o coração cheio de uma outra expectativa. No próximo sábado, nós teremos um consistório em Roma e a criação de 17 novos cardeais pelo Papa Francisco. O Brasil foi contemplado com um dos novos cardeais. Portanto, é este o tema do nosso programa de hoje, a criação de novos cardeais na Igreja Católica. Vamos falar um pouco sobre consistório e também o novo cardeal brasileiro. Aliás, já pegue o telefone, pegue as redes sociais, bate à porta da casa da vizinha ou na janela, grita aí para quem está do seu lado, morando perto, e diga para assistir nosso programa Além da Notícia aqui na Canção Nova. Já quero aqui começar, portanto, com a seguinte introdução. O Papa Francisco anunciou no último dia 9 de outubro o terceiro consistório de seu pontificado e a criação de 17 cardeais, sendo 13 deles em atividades na Cúria Romana e nos 5 continentes, outros 4 acima de 80 anos, como reconhecimento por serviços prestados. Na lista há o brasileiro Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília, presidente da CNBB. Hoje nós teremos o prazer de conversar com Dom José Aparecido Gonçalves, que é bispo auxiliar de Brasília, já está aqui conosco também para nos brindar com o seu conhecimento, tendo vivido tantos anos em Roma, mais de 20 anos em Roma. Sim. Então vai ser muito boa essa companhia aqui. Dom José Aparecido, boa noite. Boa noite, Ronaldo, boa noite, queridos telespectadores da Canção Nova e queridos telespectadores desse programa tão benemérito para a nossa televisão, né? Estou muito contente de estar aqui reunido hoje para falar sobre esse evento que nos toca muito de perto, que é a alegria de ter Dom Sérgio entre os cardeais, os novos cardeais do Papa Francisco. Bom, vai ser um momento para a gente conhecer um pouco sobre o rito, sobre a história de consistórios, da criação de cardeais e também para conhecermos um pouco da vida do novo cardeal brasileiro. Mas eu quero já primeiro aqui também, como dever, falar um pouco sobre o Dom José Aparecido, nosso convidado. Tem 56 anos, natural de Ourinhos, em São Paulo. Aos 19 anos entrou no seminário. Em 86 foi ordenado padre, 30 anos de sacerdócio no próximo 21 de dezembro. Exatamente. Receba já nossos cumprimentos aqui muito antecipadamente. Obrigado. E foi adido de secretaria do Conselho Pontifício para os Textos Legislativos em Roma de 1994 até 2010. Dom Aparecido, brevemente, quais trabalhos ali o senhor fez em Roma por mais de 20 anos? Ali nós fazíamos um trabalho de consultoria jurídico-canônica para a Santa Sé. Era um trabalho de orientação de todos os dicastérios no que diz respeito à forma jurídica adequada. E também de consultoria, até do próprio Papa, né, para que as coisas da Igreja fossem realizadas segundo a justiça e o direito que a Igreja tem e respeita muito. Muito bem. Inclusive, a gente hoje aqui vai conhecer um pouco também deste universo da Igreja. Para começar já a mergulharmos na temática do nosso programa, uma reportagem feita com exclusividade pela nossa equipe em Roma sobre consistório. Em 19 de novembro, na véspera do encerramento do Ano da Misericórdia, serão criados 17 novos cardeais para a Igreja, em uma celebração chamada consistório. De acordo com o Código de Direito Canônico, consistórios são reuniões convocadas e presididas pelo Papa na presença dos cardeais. Diciamo che l'attuale rito del concistoro. Digamos que o atual rito do consistório é o que foi introduzido em 1969 pela primeira vez com Paulo VI. Naquele tempo, com o encerramento do Concílio Vaticano II, o rito do consistório foi profundamente transformado e simplificado. Rispetto a come era precedentemente. Nos consistórios extraordinários e privados são feitas consultas sobre questões importantes e necessidades da Igreja. Nos consistórios ordinários e públicos, como este que se aproxima, podem participar inclusive os leigos. Atualmente, o Colégio Cardinalício é formado por 211 membros, 101 eleitores e 110 não eleitores. A partir do próximo consistório, este número subirá para 228.
O Brasil possui atualmente 10 cardeais: Paulo Evaristo Arnes, Serafim Fernandes de Araújo, José Freire Falcão, Eusébio Oscar Scheide, Geraldo Magela, Cláudio Umes, Raimundo Damasceno, João Braz de Aviz, Odilo Pedro Scherer e Orani João Tempesta. E a partir do dia 19 serão 11 os cardeais brasileiros, entre eles Dom Sérgio da Rocha, atual arcebispo de Brasília. Dom José Aparecido, é bom a gente já ir começando a se familiarizar nesses dias para que a gente entenda um pouco melhor, mas vou deixar o senhor à vontade também para nos expandir um pouco mais do conhecimento sobre consistório. Então a gente aqui já entendeu que não é só na ocasião da criação de cardeais que existe um consistório. Não. O consistório é a reunião dos cardeais em que o Papa pode pedir, nos casos dos consistórios privados, ele normalmente se aconselha. Os cardeais são, antes de mais nada, conselheiros do Papa. Pessoas, homens da igreja que o Papa escolhe para ser seus conselheiros e para ajudá-lo no governo da Igreja Universal, né? Então, vários cardeais trabalham na Cúria Romana, normalmente são os chamados cardeais diáconos, e vamos falar disso depois. Depois há homens, pastores das igrejas no mundo inteiro, de dioceses do mundo inteiro, que são escolhidos por prudência, doutrina e piedade, para serem conselheiros do Papa naquilo que diz respeito, como dizia, ao governo da Igreja Universal. Então, os grandes temas pastorais são tratados pelos cardeais nesses consistórios. Há uma outra atividade do consistório que é a de publicação dos decretos dos santos. O Papa normalmente nos consistórios faz isso. Curiosamente, o Papa Bento XVI convocou um consistório para publicar alguns decretos de canonização de santos e logo em seguida leu a sua renúncia diante dos cardeais, né? São momentos importantes da vida da Igreja. A função principal dos cardeais hoje é a de escolher o Papa quando a sede romana fica vacante, né? Então, quando o Papa renuncia, como aconteceu com o Papa Bento XVI, ou quando falece o Santo Padre, os cardeais se reúnem para as congregações, discutem a situação atual da Igreja e depois propõem algumas características do perfil do novo Papa, né? E depois em consistório fechado, em conclave fechado, né? Aí já é o conclave, que é a reunião eletiva, serão 120 cardeais eleitores escolhem o Papa segundo as normas próprias da Igreja, né? Bom, geralmente as pessoas sempre ligam os cardeais ao conclave. Sim. Quando se tem pouco conhecimento sobre o contexto todo e sobre as várias funções que os cardeais têm na Cúria Romana e também em suas dioceses em geral. Mas é natural isso, porque geralmente o conclave chama de fato a atenção do mundo leigo e do mundo não cristão? É natural porque a principal função, vamos dizer, é a função mais saliente, mais expressiva do Colégio dos Cardeais, né? Mas eles têm outras funções e são chamados pelo Papa, como dizia, a aconselhar, a sugerir programas de ação pastoral para a Igreja Universal e a tratar de temas delicados da vida da Igreja. E também para participar do munus do Papa de governar a Igreja Universal, no caso específico dos cardeais que trabalham em Roma, né? Inclusive hoje Francisco também formou um grupo chamado de C9, Sim. Ficou assim conhecido, dos cardeais que o ajudam na reforma da Cúria Romana. A Cúria Romana é um instrumento de governo da Igreja Universal e como instrumento de governo que não é de direito divino, é de direito eclesiástico, ela pode ser sempre reformada de tal modo que o Papa tenha um instrumento adequado para os dias em que ele governa, para o tempo dele, para governar bem a Igreja, para conduzir bem a ação evangelizadora da Igreja, né? Esse grupo C9 nasce daquelas reuniões que precederam o conclave, em que vários cardeais manifestaram a todo o conclave, ao futuro Papa, digamos assim, né? Quais eram os desiderata para a vida da Igreja. E o Papa escolheu um grupo significativo de homens de várias partes do mundo para ajudá-lo a pensar um pouco na Cúria Romana, na reforma desse instrumento de governo que está nas suas mãos e que ele usa muito bem, né? Bom, a Cúria Romana, portanto, é
o governo da igreja. Sim. E os cardeais, a gente sabe também que eles têm funções na Cúria Romana, mesmo estes das suas dioceses espalhadas pelo mundo. E foi muito curioso que logo que foi agora noticiado a nomeação de Dom Sérgio da Rocha, cardeal, aqui em Brasília, os diocesanos de Brasília todos pensavam que o Dom Sérgio iria embora. Sim. Mas é importante, inclusive, destacar isso. Os cardeais, eles nem sempre são nomeados para irem embora. Aliás, a grande maioria permanece em suas dioceses, embora assumindo a partir de agora o Papa os dá funções lá na Cúria Romana, não é? Exatamente. A Cúria Romana é composta de dicastérios, seria o correspondente aos ministérios no governo civil, né? Então, esses dicastérios têm um cardeal, normalmente um cardeal prefeito ou um cardeal presidente à frente, que tem o governo ordinário daquele dicastério, assiste o Papa naquela determinada função, por exemplo, de atenção ao clero, da escolha dos bispos, então a congregação para os bispos, congregação para o clero, congregação para o Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, então um organismo de promoção da nova evangelização. Então, esses organismos têm um cardeal à frente, na qualidade de prefeito, no caso das congregações, e na qualidade de presidente, no caso dos conselhos pontifícios. E tem uma equipe de cardeais que são, de tempos em tempos, chamados a Roma, que são os membros da congregação. Então, os membros da congregação são um certo número de cardeais que vão colaborar com o prefeito. Eles têm voz ativa, voto, né, nas decisões mais importantes, colaboram para que o Papa possa governar naquele campo específico, né? Então, no caso da congregação para o clero, por exemplo, todas as atividades que dizem respeito à disciplina do clero, que dizem respeito aos bens patrimoniais da igreja, são tratados naquele dicastério, ordinariamente pelo prefeito e pelo staff da congregação, em coisas de maior importância, pela chamada reunião ordinária do dicastério, que são os cardeais que moram em Roma, e na plenária, que são os cardeais do mundo inteiro, que pertencem àquela congregação como membros, que vão para Roma para essas reuniões que são de fato extraordinárias, né? Inclusive, não é raro nós percebermos sempre um cardeal brasileiro em Roma, seja o cardeal de São Paulo, o cardeal do Rio de Janeiro, o cardeal de Aparecida. Agora, o novo cardeal de Brasília, naturalmente, exercerá algumas funções importantes em algumas congregações de Roma e precisará estar lá com muito mais frequência. Mas a gente vai conhecer um pouco mais agora sobre cardinalato. É outra reportagem exclusiva feita também pela nossa equipe de Roma. E quem são os cardeais? Cardeais são colaboradores direto do Papa que o auxiliam. Têm a missão de ajudar o pontífice no desenvolvimento do seu ministério, de confirmar os irmãos na fé e de ser princípio e fundamento da unidade da comunhão da Igreja. O Papa nomeia livremente os bispos, os colaboradores que já conhece. Claro, pode também pedir conselho. Existe uma tradição na Cúria que o Papa crie cardeais àqueles que são responsáveis pelos diversos dicastérios. Também é uma tradição antiga que o prefeito de uma congregação se torne cardeal. E ainda fora da Cúria Romana, como chefes das grandes dioceses espalhadas pelo mundo. Não tem uma norma exata na escolha. Há ainda aqueles que não são bispos, um bom religioso, um bom sacerdote que o Papa conheça e que queira mais perto de si. Os cardeais são membros que podem participar do conclave, a eleição que escolhe um novo Papa para a Igreja. Eles podem votar e ser votados. Eles também podem representar o Santo Padre em uma viagem ou celebração solene. E por que suas vestes têm a cor vermelha? É um colore que tradicionalmente remete à experiência do martírio na vida da Igreja. Por isso, os cardeais se vestem de vermelho e recebem do Papa o barrete desta cor. É servir a Igreja com generosidade, doando a própria vida. dono della vita. Durante o consistório, os bispos recebem, além do barrete, o anel e o título de diaconia. O anel representa a ligação que cada cardeal tem com a Igreja, uma ligação esponsal, que representa o grande amor de cada cardeal pela Igreja Universal. E o título de diaconia é um sinal relevante,
porque cada cardeal se torna membro do clero romano e fica responsável por uma igreja específica em Roma. E já a gente vai falar também sobre alguns desses detalhes que a Danusa Rego nos trouxe agorinha há pouco. Eu também tenho algumas curiosidades, Dom José Aparecido. O Papa nomeou agora bispo e arcebispos eméritos, que não estão mais em nenhuma função, apenas como padres simples em algum lugar do mundo, e também um sacerdote. Então a gente vai para o intervalo e na volta a gente agora vai tratar de algumas dessas curiosidades aqui e o porquê delas. Até já!